a gente tá chegando no momento da temporada. Na verdade, já chegamos nesse momento, já ultrapassamos esse momento. Estamos no olho do furacão de jogador lesionou agora, começa a ficar com muito perigo de perder a Copa do Mundo. A gente teve agora a lesão de um dos melhores laterais do futebol mundial, um trem pela direita do Chelsea, um jogador fantástico que é o Reece James, e está fora da Copa do Mundo. Assim, ele deu uma declaração falando: vou tentar tudo pra jogar essa Copa do Mundo, vou tentar me recuperar. Então tu imagina que esse cara deve estar com uma sede de Copa maluca, né? Então ele vai tentar se recuperar. E outro que a gente também tá vendo arriscado de perder a Copa é o Kanté. E nesse jogo do Tottenham, o último, aí o Richarlison saiu de campo, deu uma entrevista chorando, que parecia que ele poderia perder a Copa do Mundo. Mas parece que o Antônio Conte deu boas notícias, a lesão não é tão grave. Posso confirmar que o Richarlison não tem risco de perder a Copa do Mundo. Então a gente fica muito mais tranquilo, porque o Richarlison realmente vem fazendo uma excelente temporada aí, né? Com o Tottenham até o número de gols não tá tudo aquilo, mas ele em campo ele produz bastante, e pela seleção também ele brilhou recentemente. Então é o momento, cara. Lesionou agora, começa o jogador a ficar fora de Copa do Mundo. E até acho que mentalmente isso deve ter algum efeito no desempenho dos jogadores, porque se tem uma Copa do Mundo pela frente, tu vai entrar com a mesma força nas divididas como tu entraria num jogo normal? Eu não tenho toda a certeza. Eu acho que tem jogador que vai ficar um pouco mais cauteloso, né? O que tu acha sobre esse momento aí e sobre as possíveis não idas pra Copa de Reece James e Kanté? Cara, eu acho até que eu já tinha comentado com você há um tempo atrás, em off, que teve muita gente que falou que, não, pô, essa Copa, no meio da temporada, os jogadores na ponta dos cascos, essa Copa vai ser absurda, os caras vão chegar voando. Mas pra mim é totalmente o oposto, cara. Os times estão jogando a cada 3 dias, praticamente. Joga domingo, joga quarta, joga sábado, joga terça. Só pra caso alguém não esteja pegando o contexto da parada, a Copa do Mundo era no final da temporada e agora foi colocada pro meio da temporada por causa do clima do Catar, e com isso botou a Copa aqui no meio. Então, essa primeira parte da temporada ficou muito esmagada pra caber todos os jogos ali. Os times estão jogando praticamente cada 3 dias, como o Yuri falou. Então tá gerando um desgaste ainda maior do que já era anteriormente, né, pros clubes europeus. Exato. Então, por exemplo, se antes a temporada era toda redondinha, encaixadinha, os caras poderiam administrar, chegou ali, pô, acabou a temporada, porque, por exemplo, os times que jogam a final da Champions League, os jogadores acabam chegando um pouco mais desgastados para a Copa do Mundo mesmo. Mas no caso dos outros times, eles têm um bom tempo, os jogadores têm um bom tempo ali para descansar, ter uma boa preparação antes de se apresentar para a seleção pro Mundial. Mas nesse caso não é, os caras estão jogando o tempo inteiro, e especialmente quando se trata de jogadores importantes como o Reece James, são caras que não podem estar sendo poupados o tempo inteiro. Então, por exemplo, caras como o Haaland, sei lá, ele tem entre aspas, privilégio que ele vai ter 1 mês de descanso aí no meio da temporada. Mas os outros caras não, eles vão estar ali no fio da navalha o tempo inteiro. E aí, chega nesse momento da temporada, que essa é uma temporada que teoricamente ainda tá no começo, no primeiro terço, digamos assim, mas os caras já estão no nível de desgaste como se a temporada já tivesse pra lá da metade. Porque estão jogando o tempo inteiro sem parar. É tipo o Campeonato Brasileiro, é tipo futebol brasileiro, sabe? Que futebol não para, os caras jogam. A chance de você ter uma lesão muscular agora, algum problema, principalmente questão muscular, né? A gente tá vendo aí muito jogador tendo esses problemas. Acaba sendo muito alta. E aí você lesiona agora. A gente tá a 34 dias da Copa do Mundo. Você lesiona agora, a chance de você ter um tempo de recuperação que exceda esse tempo, e aí você não vai ser convocado, ou que você consiga se recuperar, mas você já vai se recuperar estando em cima da Copa, e aí vai chegar baleado, vai chegar longe da sua melhor forma, é altíssima. Então, e vai lembrar que muitas das seleções, tem alguns jogadores que eles têm vaga garantida na Copa, mas muitos outros estão brigando por vaga e tal, e aí chega no momento de fazer a convocação, o técnico, por exemplo, tá em dúvida entre 2 caras, só que um tá jogando tranquilo, e o outro tá voltando de uma lesão agora, né? Isso pode impactar muito para um jogador perder uma Copa do Mundo. Então tem essa questão. Eu fiz uma enquete aqui na live, se a galera que tá acompanhando aí, se fosse jogador, tiraria o pé para se poupar pra Copa do Mundo, ou se jogaria igual. Por enquanto, 72% tiraria um pouquinho do pé, né? pra não arriscar uma lesão. Ah, pô. E eles tiram assim, não tem a menor dúvida, cara. Pô, você passa 4 anos se preparando ali. Pô, tem jogador que vai jogar a sua última Copa. Por exemplo, o caso do Messi. Pô, você acha, por exemplo, o Messi ficou fora aí de 2 jogos pelo PSG, né? E as informações eram que ele não tinha lesão. Só que ele ficou de fora até de jogo de Champions.
Ele tá aí na busca de quebrar recordes do Cristiano Ronaldo, justamente porque ele não queria arriscar. Eu não tenho dúvida de que se não fosse uma Copa do Mundo ali na metade da temporada, o Messi teria jogado contra o Benfica. Mas os caras não querem arriscar, pô, não tem jeito. Eu acho que a gente tem... Essa temporada ela vai ser muito dividida. Então tem a temporada 22-23 antes da Copa e a temporada 22-23 depois da Copa, que aí vai ser outro cenário completamente diferente. Eu tava vendo uma declaração, se não me engano foi do Ancelotti, dizendo que... acho que era algum treinador falando assim, a gente quer fazer o máximo de número de pontos possível antes da Copa do Mundo, porque depois a gente não sabe como é que os jogadores vão voltar, como é que vai estar os times, né? Pode ser bem possível que a gente veja, por exemplo, o time que vinha em grande fase voltou da Copa do Mundo e deu uma desentrosada, ou algum jogador lesionou, né? É uma coisa que a gente não sabe exatamente como é que vai ser os efeitos ainda dessa Copa no meio da temporada. É muito nebuloso, é muito duvidoso essa questão, porque é uma coisa que a gente não tá acostumado, né? A Copa do Mundo em dezembro, pô, isso não existe. Então, ainda tá muito na dúvida.